Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre as 3 etapas da santificação. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos. Nesses versículos a gente vai estar podendo estar entendendo o que significa, né? Tá tendo a nossa interpretação. Peço para você já se inscrever no canal, deixar seu like. Se acaso você não gostar do vídeo, chegando no final você pode tirar o like, dar dislike, fique à vontade, tá? Mas já deixa o like já, porque se você gostar desse conteúdo pode estar alcançando mais pessoas e às vezes você acaba esquecendo, tá bom? E vai ter o artigo completo, tá? Vai estar no meu blog lá, vocês podem estar lendo se vocês quiserem estar se aperfeiçoando mais sobre esse assunto, tá bom? Então, as 3 etapas da santificação. Entenda o projeto completo de Deus, tá? A gente vai estar começando a ler aqui Romanos 6, 22, 23. Ele está escrito assim, ó. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Tá? Esse é o 22. Aqui está falando assim, se você já está liberto do pecado, você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, tem muita gente que acha que é só aceitar Jesus e acabou. Aí eu posso, sei lá, pecar que eu vou continuar sendo salvo. Não é bem por aí, né? Mas aqui, ó, fala assim, ó, você tendo tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então você tem que gerar fruto da santificação, tá? E por fim, no final, a vida eterna. Então aqui a gente já falou as 3 etapas da santificação, que é você aceitar Jesus, aí depois você tem que gerar o fruto da santificação, e no final a glorificação, que é onde que nós vamos estar com Deus, vamos estar com Jesus ali sendo salvos, tá? Então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui ó, já temos, ó, aqui vai estar grifado, se você olhar no blog vai estar grifado, então o passado, a justificação, presente, que é depois que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, é o presente que você vai começar a viver em santificação, tá? Estamos sendo salvos. Que se você não gerar fruto de santificação, se você não se arrepender dos seus pecados todos os dias, porque nós somos falhos, nós nascemos, né, no pecado por causa de Adão, então automaticamente nós vamos pecar, tá? Mesmo depois de a gente ter aceitado Jesus, porque nós somos falhos. Só que nós temos que se arrepender de todos os pecados todos os dias, porque ó, uma mentira é um pecado, discutir acaba gerando um pecado, né? Falar palavrão é pecado. Você vai começar a observar o que você faz de errado. Tudo isso você começa a aprender a partir do momento que você começa a ler a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ver que você é falho e que você precisa corrigir. Então, e o terceiro, que é o futuro, a glorificação. Seremos plenamente salvos em Cristo Jesus, tá? Agora aqui, vamos ler aqui em 1 Coríntios 6:11, o que está escrito. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Nós podemos perceber que aqui nesse versículo aqui é como se ele dividisse em 3 partes. Então ele fala assim, ó, mas haveis sido lavados, quando você aceita Jesus, mas haveis sido santificados, caminhando com Cristo, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Em Tito 3,5 diz assim, ó, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, através quando a gente aceita Jesus, que ele morreu na cruz por nós, né, já fala, morreu pelos nossos pecados. Então ele fala assim, a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não sei se você já ouviu falar que o que convence do pecado é o Espírito Santo. Então não adianta você ficar tentando martelar na cabeça da pessoa, isso não pode, isso não pode, que automaticamente ela vai te repelir. A não ser que o Espírito Santo esteja nela e ela saiba que tipo, ela tem que mais ouvir do que falar. O Espírito Santo é que convence do pecado, tá? Aí depois a gente vai aqui em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui está falando assim, ó, que não há condenação a quem está em Cristo Jesus, tá?
que não andam segundo a carne. O que ele está querendo dizer aqui? Que não anda segundo a carne, que não anda em pecado. Procura se santificar, se lavar todos os dias ver que você é falho e falar assim, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que mudar os meus hábitos, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar a forma que eu falo, tá? E agora aqui em Isaías 1,18, olha que fala assim, ó, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, tá? Diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, tá? Então aqui fala assim, antes e depois da conversão, antes e depois da santificação, antes e depois aqui. Então aqui mostra o antes e o depois, tá? E aqui em Mateus 7, 13, 14, diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui, ó, entrai pela porta estreita, quer dizer o quê? Que o caminho da santificação não é fácil. Não é fácil você abandonar o seu antigo eu. Não é fácil você abandonar os seus costumes, as suas vontades, os seus desejos. Não é fácil. É um trabalho, mesmo que depois você aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, é uma caminhada que você vai renunciando aos poucos, tá? Tem pessoas que são mais rápidas, outras mais devagar, tá? Eu falo que a minha verdadeira conversão foi de 2018 para cá. Porque antes eu já tinha aceitado Jesus como salvador da minha vida, já tinha me batizado nas águas, só que ainda o meu antigo eu andava muito comigo. Então, assim, a partir de 2018, que eu falo assim, que foi a minha verdadeira conversão, que eu falei, não, preciso realmente mudar a minha vida, mudar a história da minha família e etc, tá? Então aqui, vamos ler agora aqui em Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então aqui está falando assim, ó, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então o seu antigo eu, o seu passado foi com Cristo crucificado. A partir do momento que você aceita ele como salvador da sua vida, foi com ele crucificado. Foi por isso que ele morreu, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, por nós termos o direito de ser chamados filhos. Então o Cristo, Jesus, ele morreu por causa disso. Se ele não tivesse sido morto pelos nossos pecados, por nossos erros, nós não teríamos direito de ser chamados filhos. Nós seríamos apenas criaturas feitas por Deus, tá? Então aqui fala, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então ele já está falando que é o porquê que ele morreu, por causa dos nossos pecados, para que não sirvamos mais ao pecado. Então a santificação é isso. Você, a partir do momento que você aceita Jesus como suficiente salvador da sua vida, você vai começar a se santificar, a abandonar o pecado, deixar ele para trás, tá? Então aqui em 2 Coríntios 7:1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então o que nos faz abandonar o pecado, o que nos faz transformar em pessoas melhores, se santificar, é o temor no Senhor. Muitas das coisas que vinham do meu passado, dos meus erros, das minhas falhas, o temor do Senhor me incomodava. Então era tipo assim, como é que eu posso me dizer ser chamado filho se eu não consigo me desligar disso? Eu tinha vergonha quando eu errava, eu pecava, eu falava, meu Deus, cara, como posso ser chamado filho? Então o temor do Senhor é o que nos traz a santificação. Então aqui agora lendo em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui já está falando, se você está na carne, se você está no pecado, você não pode agradar a Deus. Eu vejo pessoas falando assim, você aceitou Jesus e está tudo bem. Cara, não está tudo bem, mano. Não está tudo bem. Você tem que se santificar. É que nem eu falei para você, é uma caminhada. Você não vai conseguir abandonar do dia para a noite, mas a partir do momento que você começa a orar todo dia, ler a palavra do Senhor, aquilo ali te incomoda, o temor do Senhor vai tomando conta do seu ser.
Aí você tem que estar se purificando, tá? Agora aqui em Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro. Então, a sua carne e o Espírito Santo, eles ficam combatendo. E aí você tem que decidir quem que vai falar mais alto, o Espírito Santo na sua vida ou a sua carne, o seu antigo eu. Temos que tomar cuidado com isso, porque por muito tempo eu deixei a carne falar mais alto. O Espírito Santo foi me incomodando e, graças a Deus, hoje, o que fala mais alto na minha vida é o Espírito Santo. Então, eles ficam se combatendo, a carne contra o Espírito, a carne contra o Espírito. Paulo, ele disse que tinha algo que incomodava muito ele, que era um espinho na carne. Mas era algo que incomodava ele e ele pedia para Deus tirar. E Deus falou, não, você tem que tirar esse espinho na carne. Então, tem coisas que nós temos que mover. Além de pedir ajuda ao Senhor, nós temos que mover esse tratar, né? Essa mudança, tá? Em 1 Coríntios 9:27, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira a ficar reprovado. Aqui fala assim, antes subjugo o meu corpo. O que ele está dizendo? Assim, você tem que esmurrar a carne. E como que você esmurra a carne? É você orando todo dia, é você jejuando, é lendo a palavra, tá? O jejum é muito claro sobre isso. Por que Jesus ele fez 40 dias sem se alimentar no deserto? Porque ele precisava matar a carne dele. E matar a carne dele, matar suas vontades. Por isso que o jejum ele é muito usado na parte de alimentação. Porque nós não sentimos muita falta de comer. Quando eu fiz jejum de 20 dias tomando só líquido, só água, né? Não lembro se foi só água ou se foi só líquido, mas acho que foi só líquido. Você sentia muito desejo de comer. O problema não era você passar mal, porque assim, depois de um tempo você acaba não passando mais mal. Só que era o desejo de você comer. Nossa, um desejo de comer um lanche, de comer uma pizza. Então, o desejo. Então, isso é você matar a carne, matar suas vontades, seus desejos. Isso não se limita só a alimento, tá? Pode ser outras coisas também, que tem vários tipos de jejum, tá? Então, é você matar o seu eu. Você precisa matar o seu eu, matar a sua carne, para você se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com o Senhor. Teve muitos momentos que eu fiz o jejum e Deus falou tremendamente comigo. Outras vezes ele ficou em silêncio, tá? Então, isso depende muito do momento. Vamos continuar aqui. Então, João 13:34, vamos estar lendo aqui, ó. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Aqui muita gente não entende, ó, isso aqui é muito, muito profundo. Aqui está falando assim, como eu vos amei, quer dizer Jesus, como Jesus amou as pessoas. Se você tem que amar o outro como Jesus amou as pessoas, meu irmão, você tem que ser apaixonado pelos seus irmãos. Você tem que ser apaixonado pelas pessoas. Ao nível que ele coloca, como eu vos amei, então, meu irmão, você tem que amar demais o seu irmão. Tá? É um mandamento, ele já começa assim o versículo, um mandamento vos dou. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então aqui está falando assim, ó, Deus na sua soberania mandou seu Filho para a terra, ser como eu e você, sofrer na carne. Então tudo que você sofre ou sofreu, Jesus também sofreu. Ele sofreu ainda muito mais, né? Porque ele foi traído. Um dos discípulos dele beijou no rosto de Jesus. Judas beijou ele no rosto antes de ser traído. Você acha que Jesus não sabia que ele ia ser traído? Mesmo assim aceitou aquele beijo no rosto. Meu irmão, você aguentaria? Sabendo que você ia ser traído, humilhado. Ser forte, irmão, forte. Sabendo que aquele irmão vai vir te dar um beijo, meu irmão do céu, cara. Tem que ter muito amor, mano. Tem que ter muito amor. Então ele se transformou carne para sofrer as mesmas coisas que eu e você sofrem, para nos limpar do pecado. Mas é incrível, irmão, que teoricamente Jesus não conhecia eu e você. Teoricamente ele não conhecia eu e você, mesmo assim ele morreu pelos seus pecados. Cara, eu fico pensando, falando, meu Deus, cara, será que sou digno? Então vamos continuar aqui, essa parte aqui, ó.
Então a obediência é motivada principalmente pelo amor. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. Então, aquele que tem os mandamentos os guarda. Isso aqui é muito interessante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você não guarda os mandamentos de Deus, você não guarda os mandamentos de Cristo, você não ama Cristo. Você não ama Jesus. Como é que você está andando no pecado, irmão? Tem que se limpar aí, hein? Continuar aqui. Então, a linha de chegada, a santificação e o final futuro, tá? Em 1 Coríntios 15, 26, diz assim: o inimigo final vencido é a morte. Redenção do corpo. Portanto, essa fase é marcada pela redenção no nosso corpo. Romanos 8, 23. Na vinda de Jesus, nosso corpo corruptível é transformado em incorruptível, e a morte se revestirá de imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Na vinda de Jesus, o nosso corpo que é corruptível, que é pecaminoso, é transformado em incorruptível, santo, semelhante ao de Cristo. E o mortal se revestirá da imortalidade. Nós viveremos em eternidade com Cristo. Por isso a santificação final é o momento em que a obra de Deus é completa em espírito, alma e corpo. Vamos estar lendo aqui agora 1 João 3, 2, 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então aqui, agora que somos filhos de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus como suficiente salvador da sua vida, você é considerado filho de Deus, tá? E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Está falando que nós vamos ser semelhantes a Cristo, puro, limpo de todo pecado, renovado, transformado. Porque é assim que o veremos. E qualquer que nele tenha esperança, purifique-se a si mesmo. Está falando para você purificar, presente, tá? É como Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se nós temos que ser imitadores de Paulo, como Paulo era imitador de Cristo, nós temos que ser santos. Temos que ser purificados, limpos, né? Então, em Hebreus 12, 14, vamos estar lendo aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, forte, irmão. Seguir a paz com todos as pessoas próximas, seus irmãos, seus inimigos, paz com todos. E a santificação, santificar, limpar do pecado, sem a qual não verá o Senhor. Então não adianta você achar que você vai continuar um pecadinho aí, você vai ver o Senhor. Não vai, irmão. Tem a sorte que quando chegar lá, no final do seu último dia, você se arrepender grandemente. Mas e se você morrer antes num acidente? Se você escorrega, bate a cabeça em, sei lá, no banheiro, e você não está santificado, não está puro. Irmão. E eu não brinco com essas coisas, não. Eu tenho que procurar ser santo, porque a gente não sabe quando vamos embora, né? Então temos que ser santo todos os dias. E chegamos ao final. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Como eu falei, deixe seu like, já compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E vai lá no blog, lá também ler, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, tá bom? Tem muito mais artigos lá também que você pode estar lendo, tá bom? Agradeço, Deus abençoe sua vida e vejo você no próximo vídeo.